Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rodrigo, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu vou trazer uma mistura que eu amo demais, que é falar de um livro e da sua adaptação para um filme. Eu gosto muito de fazer isso porque eu gosto das duas produções e quando isso acontece e tem um resultado positivo. E hoje será A Hospedeira. Esse livro já foi lançado há bastante tempo, assim como o filme. O filme foi lançado lá em 2013 e o livro foi lançado um pouquinho antes dele. Então já faz um tempo, mas seria muito legal trazer pra vocês porque eu fiz a leitura recente. Na verdade, depois do lançamento eu assisti o filme. Eu lembro que eu gostei muito do filme e fui fazer uma pesquisa pra saber se o filme teria uma continuação. E aí que eu descubro que temos o quê? Um livro, que o filme na verdade é uma adaptação de um livro. E eu disse, não, preciso comprar esse livro, preciso ler também. E aí depois eu comprei o livro nas promoções da vida e coloquei na minha estante, vou ler em breve. E aí foi passando o tempo, chegamos a 2020. Eu olho para os Hospedeira chegou a sua vez de ler, vamos ler. Então nesse vídeo eu vou fazer uma análise tanto do livro como do filme. Vai ser uma análise junto com resenha. Porém, se você não teve contato com nenhum dos dois, nem com o livro, nem com o filme, eu não aconselharia, porque como eu vou fazer uma análise entre os dois, pode ser que use elementos que sejam spoiler. Mas se você teve contato pelo menos com um, seja com o livro ou com o filme, é legal você continuar aqui e prestigiar esse vídeo. Então é isso, já te convido para se inscrever aqui no canal se você ainda não está inscrito. Também aproveita para compartilhar com seus amigos e amigas, porque se assim como você, eles gostam de conteúdos literários, também sobre filmes e séries, eu sempre estou comentando aqui no canal. Então vamos para a nossa análise. Eu preciso comentar com vocês que o filme, ele traz sim muitos elementos do livro e eu fiquei muito feliz quando eu reassisti o filme, assim que eu terminei de ler o livro, eu assisti novamente. Foi muito bom assistir porque eu vi o quanto o filme ele traz referência ao livro. A gente sabe que existem algumas adaptações, ali, algumas mudanças, mas a história do livro está muito forte ali no filme. Vou contar um pouquinho da história. A gente tem uma sociedade ali distópica em que o nosso planeta foi dominado por uma espécie alienígena que se instala no corpo humano como hospedeiros. E um detalhe que é muito peculiar são os olhos. Os olhos eles mudam de cor, tem uma corzinha assim meio azulada pro cinza. E a gente percebe quem é hospedeiro e quem é humano. Porém, apesar desse hospedeiro já estar no planeta há bastante tempo e ter tomado boa parte, existe grupos rebeldes que se escondem para não serem tomados como hospedeiro. Porque quando esse hospedeiro entra em você, existe aquela coisa, ele toma literalmente toda a sua consciência e seu corpo. Porém, a nossa protagonista, que é a Melanie, ela vai ser capturada e vai ganhar uma hospedeira, que é a Peregrina. Mas ela, de um modo especial, tem tanta força que a consciência dela e a Melanie não se perde. Ela fica ali. Então este corpo, que é o corpo da Melanie, começa a ser habitado por duas consciências, tanto da Melanie como da Peregrina. Esse alienígena, eles chamam essa introdução que é feita no ser humano como alma. E uma coisa que eu gosto é que esse livro, apesar dele trazer os elementos da distopia, ele é muito forte na ficção científica. Eu acho que ele é mais de ficção científica do que uma distopia. E o livro, ele traz muitos elementos que contam ali sobre o universo, sobre diferentes planetas que existem. Eu senti um pouco de falta disso no filme. No filme acho que a gente só tem uma cena, que é uma cena que eles estão lá na cozinha, em que a Peregrina tá comendo junto com eles e é feita uma pergunta: quantos planetas existem? Ela conta que existem 12 planetas, que ela conheceu 8, a Terra é o planeta número 9 que ela está conhecendo. Eu preciso dizer pra vocês que o que me deixa mais empolgado na história é a evolução das duas protagonistas, tanto a Melanie como a Peregrina. Eu assim sinto que a Peregrina tem um papel mais forte do que a Melanie ali na história. Porém, se não fosse a Melanie, a Peregrina não estaria ali tão fortemente na história. Se não fosse a Peregrina, a Melanie não estaria ali. O primeiro momento ali em que a Peregrina começa a habitar o corpo da Melanie e começa a contar tudo que está em volta dela. Desde o Jared, que é o cara que salvou ela, que está junto com ela desde que os pais se foram. O irmão dela, que é o Jamie. Então a Peregrina começa a compartilhar isso com os outros seres que são chamados de buscadores ou curandeiros. Ela começa a compartilhar esse detalhe até no momento que aquele choque de consciência entre as duas, as lembranças da Melanie se tornam tão forte que a Peregrina começa a tomar uma empatia com ela.
E aí é quando elas decidem ir de encontro, de certo modo, acabam se encontrando com aqueles que existem ali, que ficam alguns rebeldes, que são chamados assim de humanos rebeldes, que estão dentro de um vulcão inativo. No entanto, né? Se escondendo, e lá está o Jeremy, está o James, Jeb, que é o tio da Melanie. E a Peregrina começa a criar um contato ali. No primeiro momento ela não é bem recebida, somente o Jabe, que é o tio da Melanie, e o Jamie, que é o irmão dela, recebem a Peregrina de algum modo. E eles nomeiam ela não mais como Peregrina, mas como Peggy. E aos poucos ela vai construindo uma relação ali naquela sociedade, principalmente com o Ian. Esse que está bem aqui, esse aqui é o Jared, que é o namorado da Melanie, e esse é o Ian, que acaba se apaixonando pela Peregrina. E aí a gente tem uma confusão de consciência, porque as duas começam a criar dentro de si uma amizade ali. E é muito bonito de se ver tanto no livro como no filme. Aqui no filme a gente vê elas conversando, mas no filme eu tive ali aquele visual, sabe, de como é esse sentimento. E isso cresce ao longo da história. A amizade se torna uma irmandade ali entre as duas. Essas conversas dela é muito uma conversa interna. E eu acho muito bonito a consciência que cada uma tem da outra, e o quanto elas começam a perceber que elas não são só mais uma pessoa, elas são duas. Poderia ser muito facilmente dizer, elas são uma pessoa só, mas não são. São duas pessoas habitando o mesmo corpo. E elas começam a criar um respeito, uma empatia, um cuidado, uma com a outra. O começo do livro foi bem difícil pra mim entender, de verdade. As 100 primeiras páginas eu quase assim que penso em largar o livro, mas eu recebi vários elogios lá no Instagram, então aproveita, se você não me segue, já me segue, que é @viveiro_do_rodrigo. Quando eu postei que eu ia começar a leitura, recebi tantos elogios, e quando eu comecei a falar que eu começar a leitura tava bem difícil, eu tava muito confusa, as pessoas disseram, não, é assim mesmo, mas vai engatilhar a leitura. E, gente, depois da página 100, quando a história começa a ser literalmente desenvolvida, eu peguei uma paixão por esse livro, que eu disse, meu Deus, estou apaixonado, de verdade. Então, eu indicaria que você assistisse o filme primeiro, e depois mergulhasse no livro, porque eu acho que o livro ele traz um complemento maior ao filme. Mas se você quiser fazer o inverso, tudo bem, não tem problema. Então é isso, essa é a minha indicação de hoje pra vocês, A Hospedeira, tanto o livro como o filme. Então, deixa aqui essa dica, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você já leu ou já assistiu, deixa aqui nos comentários quais são suas impressões. E a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço!